Describe the animals that are considered ritually pure. Describe the animals that are considered ritually pure or kosher, and therefore may be eaten. The Torah also prohibits the consumption of blood. Jewish dietary laws. Describe the animals that are considered ritually pure. A gente está aqui bem no centro do Jardim do Exílio, do Museu Judaico, em Berlim. São 49 colunas cheias de terra com oliveiras plantadas em cima. E é curioso porque a gente está com um museu atrás, ele é um museu bastante forte em termos do uso da arquitetura para chamar a atenção para o corpo. Principalmente essa sensação de desorientação e de opressão. É difícil, ao mesmo tempo que desorienta, ele oprime um pouco. Esse jardim, por exemplo, aqui onde a gente está, o chão inclina, as colunas inclinam, o muro inclina de outra forma, então a sensação é realmente de desorientação para o corpo. E ao mesmo tempo esse jardim, que é um jardim, né, você sai dele a partir do eixo do exílio, um dos eixos do museu, e que você imagina que você vai ter um lugar, né, de descanso depois de ter no eixo do Holocausto, entrado na torre do Holocausto, e na verdade ele continua tendo essa potência opressora, essa sensação de confinamento e de desorientação, né? Que tem a ver um pouco com a ideia do Libeskind sobre o exílio também, não como um lugar de fuga para o paraíso, mas como um lugar de fuga e um novo rearranjo. Muita coisa se deixa para trás e o ajuste nem sempre é perfeito no novo lugar, né? Então, é isso.
which leads right through the camp, is blocked for civilian cars and horse carts. On both sides of the road, you can see high walls with 3 high-voltage wires strung along the top. Ele é um campo de concentração que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros de Berlim e que recebeu, durante o período que ficou aberto, cerca de 200 mil prisioneiros. Nele ocorreu um dos maiores massacres registrados, pelo menos, da história do período nazista, que foi a execução de uma vez, em uma ordem só, de 10 mil prisioneiros soviéticos. A visita é uma visita bem pesada, apesar do campo, da maior parte do campo de concentração não estar mais visível, porque você consegue ter uma noção da proporção extremamente grande desse procedimento de extermínio em massa. E você vê vários estágios, inclusive, do campo de concentração, várias ações que aconteciam lá cotidianamente, que incluíam o extermínio.
It was inevitable. Every half hour there'd be air raids on the old quarter, and as they got closer, the loudspeakers boomed, "You shall be destroyed, city of rebellion and resistance." Then bang, bang, bang every half hour. There were 5 of us when the Germans drove us out of Warsaw. They took my sister-in-law and her child with them, and the 3 of us were left in Pruszków. From Pruszków, they took us to Grossrosen, but there we were separated straight away, men to the right, women to the left. We spent 1 night in Grossrosen. We asked about our men. My mother asked about her son. They showed us a heap of clothing and naked male corpses. A gente está aqui agora na estação de Oranienburg, que é a cidade onde está localizado o campo de concentração. E dentro do trem, na verdade, essa linha de trem que fazia ligação de Berlim para Oranienburg era a estação de trem que levava de onde vinham, né, as pessoas que eram prisioneiras, que vinham de Berlim para cá. E esse trajeto, que é um trajeto de 30 quilômetros, foi o trajeto também da Marcha da Morte, né? Quando os prisioneiros foram liberados
para ir a pé, andando de Oranienburg a Berlim, cerca de 30 quilômetros num período ainda bastante frio, que é um período no mês de abril. Ao mesmo tempo, a cidade é uma cidade toda arrumadinha, cuidadinha, com casas, com jardinzinho na porta, e isso ainda torna a experiência mais forte, mais estranha, porque você percebe uma certa contradição entre uma cidade muito arrumadinha, né, muito pacífica, com a cara de uma cidade pacífica, uma cidade de uma pequena burguesia, né, uma cidade quase rural, pessoas tranquilas com florzinha na porta, e ao mesmo tempo um espaço gigantesco de terror, de barbárie. Então, essa experiência foi bem forte, assim, como experiência. A própria visita em si, o fato de você ver os espaços dos barracões onde os prisioneiros ficavam, da prisão, inclusive com as técnicas de prisão bastante cruéis, como prender a pessoa na escuridão total, no frio, sem roupa. E isso podia durar até 40 dias. Então a pessoa totalmente trancada. No audio guide, né, do museu, do memorial, você escuta alguns relatos, inclusive dos presos que saíram, por exemplo, dessa prisão, dentro da prisão, né, dentro do campo. Além de coisas como um espaço ao redor, uma espécie de trilha ao redor do campo de concentração, com diferentes materiais de piso, que vão de brita, areia, que eram utilizados pela indústria e pelo governo para testar sola de sapato. E os prisioneiros podiam ficar andando por 48 horas, mais de 48 horas, com peso nas costas para simular o peso de uma mochila de soldado. E eles testavam as botas militares, né? Então eles ficavam andando em círculos e às vezes, por pura crueldade, os oficiais alemães derrubavam, faziam com que eles fizessem flexões no chão, e isso servindo, o que é mais, né, complexo do sistema nazista, servindo à indústria nacional, né? Então era um verdadeiro campo de testes de médico, né? A enfermaria, você também tem uma informação sobre o tipo de experimentos que eram feitos, vários tipos de experimentos que eram feitos com os prisioneiros, inclusive muitas vezes prisioneiros recém-chegados, quando chegavam em bom estado de saúde, crianças, muitas crianças, porque como elas tinham um bom estado de saúde, eles inoculavam a doença como hepatite, difteria, e testavam medicamentos e tentativas de tratamento nas crianças, que na maior parte das vezes morriam das doenças que foram inoculadas. Então, experiência bem difícil, assim. A gente está aqui no Topografia do Terror, que é um memorial que fica localizado numa das partes que remanesceram do Muro de Berlim. Então tem uma exposição sobre a história do nazismo.
está passando aqui pelo muro da Embaixada Americana, com uma série de cartazes aqui contra os Estados Unidos e o posicionamento bélico americano. Nesse jardim aconteceu um fato histórico importante para a história do Irã, que foi o assassinato do primeiro-ministro Amir Kabir, que foi uma espécie de mestre do rei, um rei bastante jovem, e que foi manipulado pela mãe para pedir a morte desse primeiro-ministro, que estava cortando as regalias da família real e reestruturando o reino. Então, esse lugar, com essa beleza toda, ele também é o lugar de um martírio, né? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Então, o Taufik, que está acompanhando a gente aqui no Egito, ele trouxe a gente para cá, e aqui é a Praça Tahrir, onde aconteceu a Revolução, né, Islâmica. E ele falou para mim que cerca de 3 milhões de pessoas passaram, né, mais de 6 dias aqui acampados até que o Hosni Mubarak renunciou. E aí eu perguntei para ele se ele veio, saber, né, qual a posição dele. E ele falou que não. E aí eu perguntei se ele concordava com o que tinha acontecido. Ele falou que também não. Que o que aconteceu foi basicamente uma desestruturação do poder do Estado aqui, né? E aí isso só trouxe malefícios para o Egito. A começar pela questão do turismo, que a gente já percebeu em todos os lugares, mas não só, né? Em todas as áreas. Ele fala de uma desestruturação pós-revolução que vem dessa instabilidade. Então, agora a gente está vendo o pôr do sol, olhando para essas pedras silenciosas aí, tão misteriosas, que povoam a cabeça de toda a humanidade, né? E ao mesmo tempo a gente está no Gizé, que é uma parte bem pobre de Egito, do Cairo. E faz pensar.
está há mais ou menos meia hora aqui na Plaza de Santana, em Madrid, onde fica o teatro principal, o Teatro Municipal, e onde existem duas estátuas, uma em homenagem a Calderón de la Barca e outra a Federico García Lorca, que está aqui atrás, e que é muito mais singela, mas ao mesmo tempo é alvo de homenagens com rosas naturais que são colocadas na estátua. E muitas pessoas passam, fotografam, crianças, jovens, adultos, turistas, pessoas que possivelmente nem saibam o que é García Lorca. E o mais curioso disso tudo é pensar como é que você alavanca a ícone nacional como estátua que a cidade produz em sua homenagem, com o nome na fachada do teatro, e esse mesmo Estado assassina esse poeta durante a ditadura franquista. Como é que você vampiriza a imagem de alguém que você é capaz de assassinar? Isso é muito estranho nessas marcas, desses lugares que são lugares de memória e de barbárie, e o que a gente opta por transformar em memória nem sempre abarca a barbárie. Agora a gente está aqui na frente da casa do García Lorca, número 96, da Rua Alcalá. É a casa onde ele morou. Então é um edifício enorme, ele está restaurando agora, então está cheio de tapumes na frente, com um Santander do lado e uma loja de livros, pelo menos alguma coisa próxima. Esta era la última intervención, ahora vamos a intentar realizar esa conexión con Grecia. Hemos tenido una idea para intentar darles ánimo y sobre todo que sientan la cercanía que tenemos hacia esa... A gente está aqui em Madrid, na Puerta del Sol, que é uma praça, a principal praça, inclusive, de manifestações políticas da cidade, onde se reúnem os grupos de protesto, mas também onde hordas de turistas vêm ver Mickey Mouse, Jack Sparrow, enfim, é uma praça bastante turística. E aqui atrás de mim está o prédio do governo da Espanha, de Madrid especificamente, onde durante a ditadura franquista aconteciam torturas, pessoas foram mortas, torturadas com muitos requintes de crueldade. Um dos principais torturadores foi Billy Alinho, uma alusão a Billy the Kid, né, um torturador bastante conhecido da ditadura franquista. E o que chama atenção é essa escola, né, essa transformação do lugar num lugar de memória apagada. Diferente da Alemanha, onde você vê a exposição das cicatrizes e das feridas como uma espécie de rememoração para que aquilo não se repita. Em cidades como Madrid, mas não apenas, a gente percebe o apagamento dessas marcas. Então, há duas placas na fachada. Uma fala do atentado terrorista de 2004 e enaltece os heróis que conseguiram salvar pessoas nessa época. E a outra, o 2 de maio de 1808, que foi o combate contra as tropas de Napoleão. Mas nenhuma delas trata dos torturados e mortos aqui nesse prédio.
É um colégio católico, aqui numa região próxima do Parque do Retiro. E aqui, antes, ele é famoso, esse prédio, conhecido como Prisão Porlier, que era um grande herói de guerra contra o Napoleão, e ele ficou preso aqui quando as tropas invadiram. Mas mais ainda, ele é famoso por ser chamado de prisão número 1. Então era a principal prisão de Madrid, de onde saíam os presos que iam ser fuzilados. Então seria uma espécie de DOPS, no caso brasileiro, e hoje em dia funciona uma escola católica. Então isso mostra também as imbricações entre a religião, o catolicismo, mais especificamente na Espanha franquista, e a ditadura, né, com bastante promiscuidade entre um e outro. Salamanca é considerada uma cidade bastante importante na história do franquismo, porque aqui foi o lugar onde Franco teria sido chamado de generalíssimo, né? Teria ganhado o título. E é uma cidade que tem algumas marcas ainda da presença e de um certo orgulho franquista, que é muito estranho. Na Plaza Maior, até pouco tempo atrás, dentre os brasões de figuras importantes do país, como Miguel de Cervantes, os reis, né, havia um medalhão em homenagem a Franco. Nos últimos artigos que nós lemos, ele ainda estava em disputa até meados da década de 2010, mas hoje a gente até foi buscar, porque a gente não viu nenhuma referência de que ele havia sido retirado, mas aparentemente foi, porque não existe mais esse brasão aqui, vários brasões estão vazios, então a gente acredita que ele foi retirado. É interessante pensar uma sucessão de marcas, né, do que seriam figuras importantes para um país e como isso inclui várias vergonhas. A gente fala do Franco, mas possivelmente boa parte desses reis também foram reis tiranos, reis que massacraram o povo e que estão nessas placas, só estão mais distantes em termos históricos e a nossa memória não alcança, né? A gente está aqui agora na Plaza Maior de Salamanca e bem atrás de mim aqui tem o único medalhão completamente vazio da Plaza Maior. Mesmo os que não têm homenagem a pessoas importantes como Miguel de Cervantes, os reis espanhóis, eles têm uma placa, uma espécie de medalhão que fica vazio para que eles possam homenagear pessoas na Plaza Maior. E atrás de mim está o único que é completamente vazio, onde até alguns anos atrás ficava um medalhão em homenagem a Franco. E como a Espanha está passando a limpo a história do franquismo, retirando os símbolos que eram considerados símbolos cívicos, mas que hoje são revisitados pela história como símbolos da ditadura que o país
pelo qual o país passou. O medalhão em homenagem a Franco foi retirado, foi removido, e isso é considerado um ganho histórico, né? Um ganho de memória, que a memória coletiva se nega a entender qualquer símbolo de exaltação da ditadura como um símbolo do Estado, da nação, do que os faz espanhóis. Então, todo esse processo de revisitação da história está acontecendo agora na Espanha. Ele é bastante importante, ele ainda está engatinhando, mas ele tem um desdobramento interessante acontecendo. Numa espécie de aeroporto clandestino, né, desceram aviões nazistas, né, fazendo o primeiro contato, assim, a primeira relação estreita, né, entre o governo de Hitler, o Terceiro Reich, né, e o planejamento, né, para o golpe franquista. Né. Desceu num aeroporto próximo daqui, numa fazenda, que hoje em dia é um lugar propositalmente esquecido, né, onde todo o esforço, que não é pequeno na Espanha, né, de restauro e de manutenção de uma memória histórica, né, foi completamente ignorado nesse lugar. E hoje em dia há algum tipo de esforço, assim, no sentido de chamar a atenção para esse aeroporto clandestino, para esse casebre, onde de uma forma muito escondida, né, quase que uma alcova, né, de ladrões, digamos assim, se reuniu ali a cúpula do golpe para dar início ao planejamento, né, não sem o apoio das forças de Hitler, né, que por trás de todo esse planejamento nacionalista, né, fez desse golpe uma espécie de laboratório para enfim, o início da expansão de toda a ideologia de Hitler. Por eso, compañero, te pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños, pajeando entre otras cosas en las vacaciones de Cartagena? El futuro será en blanco y negro, el tiempo es noche, el día laboral, sin ambigüedades. No habrá una locura, una esquina, desequilibrando el futuro de su hombre nuevo, para dejarnos volando pájaros, la bandera de la Argentina. El fusil se lo dejo a usted, si tiene sangre frío, y no miedo. El miedo se me está pasando. Que haya capuchinos a las homosexuales con el mundo. No se sientan bebidos y hablen de estas cosas que el mundo. Así no.
Museu da Resistência ele tem uma característica curiosa, que lida com a questão do lugar de memória e lugar de barbárie. Ele é um lugar de memória, ele hoje é um museu, e é um museu repleto de inscrições, documentos, excertos de relatos, em que você pode percorrer essa memória a partir das palavras. O prédio em si é o prédio onde as pessoas eram presas e torturadas. Então, de certa maneira, a própria edificação ela carrega a marca da barbárie nela, né? Então, do lado de fora você tem as grades, nas janelas, e dentro você tem... Os espaços estão lá presentes. Mas, por outro lado, e aí uma coisa que o Pierre Nora vai falar quando fala da questão do lugar de memória, depois o Didi Huberman vai discutir ao falar de Birkenau e Auschwitz, a ideia de que você precisa colocar um sobre-relato sobre o espaço, né? Como se hoje a gente tivesse que necessariamente transformar os lugares em lugares de memória no sentido de uma museificação dos relatos. E é interessante porque existe uma terceira camada para além dos textos e para além da edificação em si, que são as montagens cenográficas dentro do espaço. E essas montagens cenográficas, por vezes, elas causam choque, por exemplo, em alguns espaços elas remetem às celas em que os torturados eram confinados. E de alguma maneira essa cenografia cria um impacto, afeta emocionalmente a gente. E o Didi Huberman vai discutir isso, né, falando dessa remontagem em Auschwitz do que teria sido o terror, dentro do espaço do terror, e como lidar com essa incapacidade do espaço de trazer essa memória emocional diretamente para a gente. Ele vai discutir se isso é um problema do espaço ou se isso é um problema das nossas sensibilidades mais contemporâneas que descolam emoção e espacialidade e o próprio corpo no espaço, e que precisa ser quase que tutorada para que a memória produza efeito em nós, né? Para que ela possa se emocionar de alguma maneira. Então isso é uma coisa bem curiosa do espaço, ainda que seja de fato louvável que esses espaços existam, porque eles passam a limpo histórias que, por exemplo, no Brasil até hoje são negadas e nunca foram colocadas em pratos limpos, né? A gente teve uma Comissão da Verdade que sequer teve autonomia de fato, né? E tranquila para atuar, né? Teve um espaço de tempo muito curto. Então, hoje em dia a gente deixa brechas para as pessoas dizerem que não houve ditadura, né? Então, a importância do espaço em si é muito grande, com essas 3 camadas narrativas importantes presentes no mesmo espaço. As pessoas eram colocadas aqui, assim, nesse tamanho. Nos tapavam, foi assim, lençóis. O simples facto de mexermos no cobertor fazia saltar nuvens de poeira. Os cubos, portanto, eram celas muito pequeninas, de 2 ou 3 metros de profundidade, e talvez tivessem 1 metro de largura, tinham várias portas, e havia muito pouca luz. Portanto, as celas eram celas que só eram iluminadas para as refeições.
interessante você ver alguns discursos que se parecem um pouco com certas leituras bastante equivocadas da ditadura no Brasil, aquela coisa, a dita branda, né? Como se alguns veículos de comunicação, de uma forma bastante mesquinha, né? Ou pior, né? Enfim, divulgaram uma época, né? Aqui também teve esse tipo de conotação, né? Se colocando em dúvida se houve de fato uma ditadura, e aí é interessante atualmente, né, o governo português estabelecer um espaço como esse, né, dedicado à memória e dedicado a um discurso de afirmação, não só de que de fato houve uma experiência bastante antidemocrática, como enaltecendo as vítimas dessa ditadura, levantando questões de cunho político e de cunho moral, né? Assim, qual é o limite de tortura sobre o corpo humano, de aprisionamento, de isolamento, de todo tipo de maldade sobre o ser humano, simplesmente por ele não compartilhar das ideias hegemônicas de um Estado totalitário. E aí isso leva a gente a pensar um pouco na forma da gente construir nossa história, construir nosso legado, né, em termos de museu, em termos de memória, em termos de edificações e documentos, acesso a isso tudo, né, que nos faz pensar o quanto nos acovardamos, né, diante do golpe militar de 64, que vai até, são 21 anos, né, vai até 85, né, e até hoje essa página, né, ou esse livro da história, ele está fechado, está no arquivo morto, e com raríssimas exceções isso não é mexido, né, uma espécie assim de paz injusta, né? Uma paz em que não se preocupa, ninguém se preocupa em punir os algozes, né? E reverenciar a memória das vítimas. Nota oficiosa do Museu Augusta. No auge das organizações